Pessoal, tudo bem? Sou Daniela Caroline Arnold, estou fazendo mais um vídeo do meu estágio híbrido de extensão. Sou aluna do curso de licenciatura em Geografia da Uninter, do Polo de Barracão, Paraná. Então, esse meu estágio híbrido, agora nesses vídeos eu estou falando sobre os biomas do mundo e após vou falar sobre os biomas brasileiros. Nos outros vídeos, eu já estive falando sobre a tundra, floresta boreal ou taiga, florestas equatorial e subtropical, florestas temperada e subtropical. Agora eu vou estar falando dos demais biomas do mundo. Então, vou começar falando então sobre as pradarias e estepes. Então, as pradarias e estepes, as pradarias são vegetações herbáceas fechadas, presentes em áreas de clima temperado e que recebem diferentes denominações em diferentes partes do mundo. Por exemplo, na Europa e na Ásia recebem o nome de estepe. Na América do Norte são chamadas de pradarias. E aqui na África do Sul recebem o nome de veld. E lá na África do Sul recebem o nome de veld. E aqui na América do Sul recebem o nome de pampa. Então aqui no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, nós temos bastante dessa vegetação, o pampa, tá? Mas que no geral são conhecidas como pradarias e estepes. A pradaria apresenta apenas vegetações herbáceas, diferindo, por exemplo, das savanas que podem apresentar árvores, e são típicas de locais quentes e secos. Então, as pradarias apenas vegetações herbáceas, né? Já as savanas podem apresentar árvores, é isso que difere as duas, a pradaria da estepe. Existem 3 tipos básicos de pradarias, que é a pradaria alta, pradaria baixa e pradaria mista. A pradaria alta, ela está situada nos locais mais úmidos e que apresentam gramíneas de até 2 metros de altura. A pradaria mista apresenta uma grande diversidade florística, presente em solos altamente férteis. E a pradaria baixa apresenta menor diversidade e gramíneas de pequeno porte. Essas pradarias, elas não necessitam de grandes quantidades de água para se desenvolver, mas necessitam do fogo. Essas queimadas, né, quando forem naturais, elas acabam até sendo benéficas para as gramíneas, né, para essa vegetação, porque essa vegetação ela desenvolve um mecanismo de adaptação que as torna capazes de brotar, né, após uma queimada. E acaba se recuperando totalmente aquele local, né, onde houve a queimada. Esse mecanismo consiste na criação de órgãos subterrâneos que se encarregarão de se reproduzir. As queimadas naturais, geralmente de ocorrência anual, são inclusive benéficas para as gramíneas, uma vez que eliminam a quantidade excedente de matéria orgânica e possibilita a renovação do substrato. Entretanto, a utilização dessas regiões para a atividade agropecuária mal conduzida, a monocultura e as queimadas criminosas, que não dão tempo para a recuperação das gramíneas, estão destruindo as pradarias e transformando-as em desertos. Outra ameaça às pradarias, disfarçada de boas intenções, são os florestamentos. Empresas, né, ou pessoas interessadas no cultivo de árvores para a produção de celulose ou de outros fins, alegam que as pradarias elas são um tipo de vegetação secundária que aparece em locais onde a vegetação original, pretensamente florestas, foi degradada. E não é verdade. Essa vegetação de pradarias e estepes, ela é natural, é uma vegetação natural, né? Não é que ele tinha uma floresta e que foi degradada, não. É apenas um falso pretexto para, no caso, essas empresas, né, e pessoas estarem modificando aquele ambiente, aquele bioma.
E com isso, né, eles tentam justificar a transformação das pradarias em florestas plantadas, geralmente com espécies exóticas, e não raro de apenas uma determinada espécie, ou seja, uma monocultura. E isso acaba causando enormes perdas ambientais, né? Porque se aquele ambiente, se aquela pradaria, aquele steppe está aí, naturalmente, é o melhor que tem para aquele solo, né? Não adianta você ir lá e modificar o bioma, né? Modificar a vegetação, porque aquele seria a melhor vegetação para aquele tipo de solo. Mas, infelizmente, o ser humano, como sempre, ele acaba modificando, né, tudo ao seu redor. Outra curiosidade é que nas estepes forma-se um tapete vegetal descontínuo, e já nas pradarias e nos campos a cobertura é contínua. E as atividades agropecuárias são as principais causadoras de desgaste do solo e da devastação dessa formação vegetal. O tipo de vegetação, né? Próxima vegetação é a vegetação mediterrânea. Ela predominantemente é arbórea e arbustiva. Tal vegetação se distribui de maneira esparsa para aproveitar a pouca umidade que caracteriza o clima mediterrâneo. As oliveiras são plantas típicas dessa vegetação. Então, essa vegetação ela é composta principalmente por plantas arbóreas, arbustivas e herbáceas. Na composição faunística é possível encontrar veados, coelhos, aves e insetos. A vegetação mediterrânea, no caso específico do sul da Europa, é constituída por xerófilas, plantas resistentes a longos períodos de estiagem, como os maquis e os garigues. Essa distinção era mais evidente quando ambas se encontravam em sua forma original e ocupavam quase todo o continente europeu, o que ocasionou o desaparecimento de grande parte dessas vegetações foi a ocupação do espaço geográfico para atividade agropecuária, ocupação urbana e industrial, de forma que a vegetação original foi restringida profundamente. Como sempre, o homem se intrometendo, né, nas vegetações naturais. O próximo tipo de vegetação que a gente vai tratar aqui é a vegetação de deserto. É uma vegetação adaptada ao clima seco dos desertos, possuindo uma vegetação xerófila. Sua ocorrência é escassa, apresenta pequeno porte e é formada por gramíneas, arbustos isolados e cactáceas, ou seja, cactos, né? Os desertos localizam-se em áreas de clima árido ou desértico, com pouca umidade e chuvas irregulares, solos arenosos e uma escassa vegetação, que está adaptada a baixa umidade. A fauna dessa região também está adaptada a pouca umidade, com predomínio de espécies de répteis, como lagartos e cobras, espécies de insetos, camelos e outros. Os principais desertos do mundo são o deserto do Saara, o deserto do Kalahari, o deserto de Gobi e o grande deserto australiano. Por que os cactos, por exemplo, são bem adaptados àquela região? O cacto, no seu caule, ele consegue acumular água, ele consegue guardar água dentro do seu caule. E ele possui espinhos ao invés de folhas, não é à toa. É por conta para evitar a transpiração do cacto. Ele acaba não transpirando praticamente, né? Ele não perde, então, umidade para o seu exterior, conseguindo guardar toda a água da chuva, né? Assim, ele consegue se adaptar, consegue sobreviver àquele ambiente. O próximo bioma que a gente vai estar tratando é a savana,
que no Brasil é conhecido como Cerrado e Caatinga. Esse bioma, ele surge em áreas de clima tropical, que no caso é o Brasil, com estação seca prolongada, formada por vegetação herbácea e arbustiva, e baixa ocorrência arbórea. Suas espécies são capazes de enfrentar longos períodos de seca. No Brasil é comum a prática da agricultura e da pecuária sobre as regiões ocupadas pelos cerrados e caatingas. Então, as savanas elas se localizam entre as áreas de florestas tropical, regiões de climas áridos ou semiáridos nas zonas tropicais, havendo predominância de uma estação úmida. Então, vai ter uma estação seca, sim, mas outra úmida. Em razão da alternância entre estações secas e úmidas, a vegetação nas savanas é constituída principalmente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte com raízes profundas. Essas raízes profundas vão possibilitar essas árvores pegar a água lá do fundo, bem lá do fundo da terra. Principalmente por arbustos e árvores de médio e pequeno porte com raízes profundas, folhas grossas e troncos retorcidos. A fauna das savanas é muito diversificada, com a presença de diversas espécies de grandes mamíferos, herbívoros, insetos e aves. A espécie de savana mais conhecida é a africana, mas, no entanto, há outras savanas. As savanas do tipo tropical e subtropical são encontradas em todos os continentes, apresentando duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, Os solos dessas áreas são relativamente férteis. Neles se fixam gramíneas, geralmente desprovidas de árvores. A África possui savanas com esses aspectos, com destaque para as do Serengeti. Temos também savanas temperadas, savanas mediterrâneas, savanas pantanosas e savanas montanhosas. As savanas temperadas são identificadas em médias latitudes em todos os continentes. São influenciadas pelo clima temperado, cujo verão é relativamente úmido e inverno seco. A vegetação é constituída por gramíneas. As savanas mediterrâneas são vegetações que ocorrem em regiões de clima mediterrâneo. Nessas áreas, o solo é pobre, germinando sobre a superfície arbustos e árvores de pequeno porte. Essa composição corre sério risco de extinguir diante da constante intervenção humana, principalmente pela extração de lenha, criação de animais, agricultura, urbanização e etc. Temos também as savanas pantanosas, que são composições vegetativas que ocorrem tanto em regiões de clima tropical como subtropical dos 5 continentes. Esse tipo de savana sofre inundações periódicas. As savanas montanhosas é um tipo de vegetação que ocorre fundamentalmente em zonas alpinas e subalpinas, em distintos lugares do globo. Em razão do isolamento geográfico, abriga espécies endêmicas. E como eu já citei, no Brasil nós temos também, mas elas são chamadas de cerrado e caatinga. Florestas tropical e equatorial. Possui uma vegetação densa, que apresenta grande biodiversidade, em média de 100 a 300 espécies por hectare. As florestas temperadas possuem cerca de 50 espécies por hectare. Então, a tropical e equatorial possuem muito mais, Os níveis de precipitação são altos, por isso também são chamadas de florestas pluviais. Então, as florestas equatorial e tropical, elas possuem uma maior biodiversidade por conta do clima ser mais favorável, Possuir mais chuvas, ser de temperaturas mais agradáveis e durante todo o ano se mantém, uma média de temperaturas, coisa que nas outras vegetações, nos outros biomas, isso acaba não acontecendo. Essas florestas tropicais e equatoriais,
elas estão situadas nas regiões mais úmidas da Terra. E ali, nas regiões mais úmidas da Terra, que se encontram matas densas, né? Como as florestas tropicais e equatoriais, que são chamadas também de florestas pluviais. Elas se localizam em regiões quentes e úmidas e são repletas de árvores que permanecem verdes o ano todo, por conta da alta umidade e índice de pluviosidade. Mas também existem outros tipos, como as florestas pluviais temperadas, as florestas de monções, também, né, que são exemplos, né? Já as florestas de monções, elas acabam tendo uma estação seca também. Então, as florestas equatorial, tropical, elas ficam nas regiões quentes e úmidas, né? Entre o Equador, né, a linha do Equador, e os trópicos, em lugares onde chega a chover mais de 180 milímetros por ano. Elas ocupam partes das Américas Central e América do Sul, do oeste e do centro da África, do sudeste da Ásia e da Austrália. A maior floresta desse tipo se localiza na bacia do rio Amazonas, no Brasil, e cobre cerca de 40% do país. No entanto, florestas tropicais e equatoriais cobrem menos de 5% da superfície total da Terra. Então, essas florestas tropicais e equatoriais cobrem menos de 5% da Terra, mas do Brasil cobrem cerca de 40% da região brasileira. Essas florestas são divididas em diversas camadas. No topo existe uma camada densa chamada dócil, formada por ramagens extensas, né, e folhas grossas de grandes árvores que bloqueiam em parte a passagem da luz solar. Nessa região, né, nesse dócil, vivem muitos insetos e muitos animais, né? Ele fica entre 30 e 50 metros acima do solo e apenas algumas poucas árvores chamadas emergentes ultrapassam essa altura. Abaixo do dócil ficam as camadas intermediárias, né, da floresta, onde se encontram árvores pequenas e arbustos. Muitas das plantas ali presentes são árvores jovens. Seus caules crescem para o alto, em direção à luz, mas elas quase nunca conseguem receber luz do sol suficiente para se tornar adultas. Já o chão da floresta geralmente é escuro, porque o dócil bloqueia grande parte da luz solar. Por esse motivo, apenas plantas que toleram a sombra conseguem crescer ali. A luz que chega ao solo é tão pouca que muitas vezes a vegetação que cobre o chão da floresta é ralo. Às vezes há bastante espaço entre os troncos das árvores. Se uma das árvores que compõem o dócil morre ou cai, forma-se uma fresta nessa camada superior, permitindo que a luz do sol penetre mais profundamente. Nesses casos, a vegetação que cobre o solo pode se tornar densa e espessa. As chuvas constantes removem muitos dos nutrientes do solo. Para compensar essa perda, bactérias, fungos e insetos presentes no chão da floresta ajudam a decompor plantas e animais mortos, criando uma rica camada sobre o solo que fornece nutrientes às raízes das plantas e árvores. Como essa camada é fina, a maioria das árvores tem raízes pouco profundas. Então, essa região, né, de florestas equatoriais tropicais, além de tudo, possui um solo muito fértil. Essas florestas possuem uma grande diversidade, tanto na fauna quanto na flora. As árvores desse tipo de floresta ficam verdes o ano todo, embora às vezes troquem de folhas. As palmeiras estão entre as árvores mais comumente encontradas. Estima-se também que todas as espécies animais e vegetais existentes no mundo, mais da metade vive nesse bioma.
Então é um bioma muito favorável para todos os tipos de vida, tanto animal quanto vegetal. Então, seria isso. Lembrando que nessas vegetações, os exemplos de animais, entre os exemplos dos animais incluem-se pica-paus, macacos, esquilos voadores, chimpanzés, gorilas, elefantes, veados, porcos do mato, leopardos, bicho preguiça, muitos anfíbios, muitas aves, né, formigas, também insetos, né, formigas, besouros, cobras, morcegos, tucanos, papagaios, araras. Existem muitos tipos de vida animal e também de vida vegetal. Porém, essas florestas são bastante ameaçadas, né? Por conta da madeira ser muito valiosa, né? Ter muito valor comercial. Então, às vezes elas acabam sendo muito destruídas por conta disso e até para as pessoas fazerem lavouras, né? Ou então trabalharem como pecuária nessas regiões de mata das florestas tropical e equatorial. Então, esses são os tipos de bioma do mundo, né? São os biomas do mundo. E lembrando que o ser humano ele tem muita influência em todos os aspectos, né? Por conta do ser humano transformar, né? Transformar sempre a vegetação e tudo mais. E ele acaba devastando. À medida que as sociedades humanas foram construindo espaços geográficos, como campos de agricultura e de pecuária, cidades, áreas de exploração de minérios, de recursos vegetais, eles acabaram devastando muitas matas e outras formações vegetais nativas. Acabando destruindo grande parte dos biomas. Então, a grande maioria dos biomas mundo afora são bastante prejudicados pelo homem e bastante ameaçados, né, por conta da devastação, né. Então, o vídeo de hoje era isso, era sobre os biomas do mundo. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre os biomas brasileiros. Até lá!